Quero começar falando com você talvez o tema que a gente tem falado muito sobre saúde mental nos últimos meses, ainda mais por conta do que aconteceu com o Brasil, do como as coisas estão, que é a questão da ansiedade, né? Uhum. A gente é o país mais ansioso do mundo, a gente tem visto cada vez mais sintomas de ansiedade, mais pessoas falando a respeito. E aí eu queria te perguntar se a ansiedade, ela é um mal da nossa geração, esse agravamento da ansiedade, ou se é uma coisa que sempre teve aí e a gente só não sabia diagnosticar direito? Acho que é um pouco dos dois, na verdade. As duas respostas são parcialmente verdadeiras. Só para posicionar um pouco melhor esse dado que você colocou, porque assim, né, existe um dado da OMS, que é o que você deve estar mencionando, de 2017, que coloca o Brasil como sendo o país com a maior prevalência de transtorno de ansiedade do mundo, né? Só que, 2017, já fazem 6 anos. Será que a gente está como hoje em dia, né? Não tem um dado oficial da OMS igual a esse. Mas o que a gente sabe, de forma baseada em dados mesmo, é que a situação de, pelo menos, transtornos depressivos piorou depois da pandemia. E muito provavelmente também dos transtornos de ansiedade, porque as duas coisas também andam muito juntas. Ó, eu tenho dados mais atualizados aqui, ó. Fala aí. Da OMS de 2019. A gente ainda era o país mais ansioso do mundo, então estamos bem. Não melhorou. E de 2022, segundo o estudo pela Sapien Labs, o Brasil tinha o terceiro pior índice de saúde mental do mundo. De saúde mental, global, entendi. E aí, considerando depressão, ansiedade, outros também muito bom aí. Brasil. É o país da alegria, né? Que ironia. O país da alegria tá mal. Mas enfim, agora respondendo aquela sua questão sobre se sempre esteve aí, se é um mal As pessoas gostam muito de culpar gerações, né? Eu tenho um pé atrás com isso, porque as evidências são bem escassas. De que, porque geração tal é de tal maneira, geração Z, geração milênio. Eu tenho um bom pé atrás com essas divisões de geração. Mas o que eu acho que é factível de afirmar é que, assim, qualquer problema de saúde mental ele é multifatorial. Ele é determinado por muitas coisas. Com certeza a cultura afeta, o momento histórico afeta, o momento econômico afeta. Então, assim, é difícil de você chegar e falar as pessoas estão vivendo mais transtorno de ansiedade por esse fator. Não tem isso, sabe? São muitos fatores. Um deles que contribui muito que a gente sabe hoje em dia que contribui muito, é nível socioeconômico. Então, em culturas onde as pessoas estão, pelo menos com as suas necessidades básicas atendidas e com dinheiro, digamos assim, sobrando um pouco, as pessoas tendem a ser mais saudáveis, né? Mentalmente, fisicamente. Não, fisicamente depende da atividade física também, né? Alimentação e um monte de outra coisa, mas enfim. Então, é difícil de dizer para você assim, é por causa disso. A gente não tem uma resposta exata do porquê que tem tanto transtorno de ansiedade. E especialmente no caso do Brasil, aí é mais complicado ainda, né? Porque tem o fator Brasil, né? Porque, você quer dizer o que determina a felicidade dos brasileiros, você tem que levar em conta um monte de coisa. O processo histórico que a gente viveu. Bom, se a gente for, por exemplo, fazer um recorte de raça, a gente não pode esquecer do histórico de escravidão que o nosso país viveu e que, na verdade, nunca saiu totalmente desse passado, né? Então, é isso, entendeu? É uma questão muito ampla. E eu diria que alguns dos fatores que mais impactam no caso do Brasil tem a ver com a nossa grande desigualdade socioeconômica, o nível de pobreza, com a crise política, a crise econômica. Tudo isso são fatores que são conhecidamente preditores de uma saúde mental mais prejudicada na população. E quanto essa questão que a gente tem de uso de telas, redes sociais, até mesmo um pouco dessa... lembra quando você tinha horário para terminar de trabalhar? Você saía do escritório, não tinha... Era bom. O BlackBerry começou o fim disso, né? O quanto que esses novos fatores de dia a dia mesmo, eles podem afetar a nossa questão de ansiedade? Olha, acho que pode afetar, tem um potencial muito grande de afetar. E estão começando já tem uma quantidade considerável de estudos mostrando que sim, que afeta, mas é aquela coisa, né? Tudo depende de como você usa. Então, assim, você considera que o seu uso de tecnologia te prejudica dentro do que você consegue observar? Você considera? O meu? Altamente prejudicado. Eu trabalho com internet, altamente... Fala um criador de conteúdo que tá bem, não tem como. Não tem... Olha, eu tô bem. Mas é que você trabalha com isso, você tem... Não, você tá certo. Mas você abre você tá um dia bom, você abre... Deixa eu ver o meu Instagram, tem 15 pessoas te xingando por uns 15 motivos diferentes, abre o comentário do YouTube. É verdade. Até num dia bom você precisa fazer um check de rodar um dado. Você não sei se você já jogou RPG? Já. Você precisa rodar um dado de sanidade. De sanidade. Falou, não, esse comentário não me abalou. Vou seguir em frente. Passando o teste de sanidade. Não, é verdade. Então, eu só perguntei de curiosidade mesmo pra saber qual que é a sua relação. Mas assim, pra muita gente vai na mesma linha, mesmo sem ser criador de conteúdo, né?
E acho que assim, daria pra gente ficar pontuando várias coisas aqui do porquê, né? Um dos que eu acho que afeta muito, especialmente no sentido do quanto que as redes sociais impactam a saúde mental, tem a ver com um processo na psicologia que a gente chama de comparação social. Quando a gente faz uma comparação social, quase sempre o resultado final não é muito satisfatório. Porque, especialmente nas redes sociais, porque nas redes sociais você tem um acesso muito parcial às informações. Na verdade, as pessoas são basicamente, né, via de regra, mostram um recorte muito positivo, tem um viés muito forte, né? De mostrar a parte positiva da vida. E o que é essa comparação social? Eu, tipo, olhar o André e falar, pô, aí o André tá de BMW e eu tô de T-Cross. Tipo, eu sou horrível. Tipo isso. Você sempre vai levar em conta, né? Você sempre vai conhecer melhor o que tá acontecendo na sua vida de uma forma mais completa, tanto a parte boa quanto ruim, do que na vida dos outros. E através das redes sociais, a gente basicamente tem acesso ao que tá acontecendo de bom na vida dos outros. Aí, simplificando muito aqui, né? Você comparando uma vida que parece ser só boa com a sua, que você sabe que não é só boa, que na verdade tem uma grande parte que é ruim. O que isso diz sobre você, né? Por que você não tem direito a ser feliz que nem os outros? Então, alguns pensamentos desse tipo podem passar na sua cabeça e te botar para baixo. Sendo que se você soubesse na integralidade o que está rolando na vida dos outros, que não é muito tão diferente assim do que acontece na sua, no sentido de que tem partes boas e ruins, aí você pelo menos não ficaria nessa situação de se botar um pouco para baixo, de se ver de forma inferior, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o André Rabelo, do Minutos Psíquicos. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar também. E não esquece de se inscrever por aqui. Valeu!